A Ludmila Teixeira, né? Ludmila, é a sua vez, pode falar. Muito obrigada, Flor, maravilhosa, parabéns. Boa noite, linda, maravilhosa. Boa noite a todas, a todos e a todes que estão acompanhando aqui essa live. Aqui quem fala é a Ludmila Teixeira, como bem nos ensinou a Lélia Gonzalez e bem nos lembra a Vilma Reis, grande mulher negra, socióloga aqui da Bahia, que a mulher negra tem que falar o nome e o sobrenome. Porque se a gente não faz isso, a gente dá espaço para que a branquitude coloque qualquer nome na gente, né? Coloque um apelido, nos chame do que eles acham que deve chamar. Então a gente tem que sim afirmar o nosso nome, o nosso sobrenome e brigar para que a gente tenha assim o respeito ao nosso espaço. E eu queria, antes de iniciar a fala, agradecer muito ao convite do coletivo Resistência e Luta, celebrar esse dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, e também o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, uma liderança quilombola que muitas pessoas desconhecem e precisam conhecer um pouco mais sobre a história dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais negras e negros que vieram, né, nessa diáspora africana, que vieram trazido a força na escravidão, né, da nossa querida mãe África. Falar um pouco sobre mim nesse tema aqui, que é um tema de suma importância, né, a gente falar sobre o cotidiano de luta das mulheres negras, né, quais são os desafios. E justamente, eu sou uma mulher negra, como vocês vão perceber que as nossas histórias são muito parecidas, porque nós descendemos de um povo que veio escravizado da África, que foi explorado, e às vezes nós temos até dificuldade em falar sobre a nossa origem, né? Nossos ancestrais, né? Porque essa história nos foi roubada, né? Essa história nos foi tirada à força e nós temos a dificuldade de justamente nos entender enquanto povo negro, enquanto pessoas negras, enquanto família, porque na verdade nós descendemos de uma família que veio de África. E como vocês vão observar, as nossas histórias são parecidas, elas são transpassadas por um histórico de lutas, de resistência. Eu sou bacharela em comunicação social, me formei no ano de 2005 pela Universidade Católica de Salvador e posso falar que fui a segunda pessoa da minha família, né, a ingressar na universidade. E nós sabemos que essa é uma realidade muito longínqua para a maioria das pessoas negras, adentrar a academia. E a gente sabe a importância que é a gente poder estar ocupando esse espaço, espaço de estudo, de conhecimento, o espaço de pesquisa, né, o espaço de que a gente pode estar produzindo conteúdo científico e também ter acesso a profissões que vão nos permitir até acesso ao capital, porque tudo que nos foi tirado há mais de 300 anos dessa falsa abolição, né? Essa abolição inconclusa, como bem fala a nossa querida Vilma Reis, e essa abolição que ainda não foi completada, a partir do 13 de maio de 1888, a gente sabe o quanto que nos foi tirado de acesso à educação, a políticas públicas, né, acesso à dignidade, acesso a trabalho, acesso a estudo, acesso a tudo. Então, a gente precisa celebrar, né, as nossas vitórias, mas sem esquecer quantos de nós seguem pelo caminho. Eu consegui fazer uma universidade e consegui também entrar no Serviço Público Federal, através de um concurso público que, como todas nós sabemos, não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando você não tem acesso à educação pública de qualidade. Sou estudante de escola pública, né, vim da escola pública, e quando as pessoas me perguntam quando foi que começou a sua militância, eu não sei responder, porque para uma mulher negra da periferia, a militância começa quando a gente nasce. Começa para a gente poder ter o direito de assumir
a nossa própria identidade, começa pelo direito da gente poder assumir o nosso cabelo, da gente poder ter o respeito, que por vezes não existe o respeito sobre os nossos corpos, que são objetificados, né, que são desrespeitados, e essa militância da mulher negra, ela é algo que nasce com a gente, é intrínseco, a gente já nasce militante, porque a gente tem que militar para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir até ter um relacionamento afetivo. E é muito importante a gente não cair nas armadilhas da chamada meritocracia e da democracia racial. Algumas pessoas vão estar ouvindo eu falar, poxa, mas a Ludmila Teixeira fez universidade. A Ludmila Teixeira, ela conseguiu passar em um concurso público. Então, a Ludmila Teixeira conseguiu pelos seus próprios méritos. Todo negro, toda negra também pode. E aí está a armadilha. A meritocracia, ela não existe. Ela não existe quando as condições de igualdade para lutar, para conseguir chegar, não são as mesmas. A Ludmila Teixeira conseguiu chegar com muito mais esforço do que uma boa parte da população brasileira, principalmente da população brasileira que é branca, que tem uma ascendência branca, que não teve essa violência de ter a sua ancestralidade escravizada, e a Ludmila Teixeira tem que ter o apoio da família, porque sem a família, para nos ajudar, para se sacrificar, aí eu teria que falar da minha mãe, que é uma mulher negra que veio do interior e conseguiu estudar também, conseguiu trabalhar, se sacrificou para sustentar os seus filhos. Eu tenho mais 2 irmãos. Então, não existe meritocracia no Brasil. Não existe quando as condições para que a gente consiga obter êxito profissional, né, êxito acadêmico, né, êxito em relacionamento afetivo, as condições não são as mesmas. Eu me recordo que eu tive que passar por situações no transporte público que muitas pessoas que vão estar assistindo agora talvez nunca tenham passado. Da gente estar num ônibus em que as pessoas estão praticamente saindo pela janela de tão lotado e de, às vezes, você estar passando por uma situação de violência sexual, violência física, e você ter além de você ter a dificuldade por ser mulher e sofrer o assédio, né, a violência, você ainda tem a dificuldade do racismo, que a gente sabe que é estrutural dentro da nossa sociedade. Então, esse dia 25 de julho é muito importante, não só para a gente comemorar e para a gente celebrar, mas sim para a gente lembrar quantas mulheres negras poderiam estar na academia, poderiam estar no serviço público, poderiam estar na política, nas grandes empresas, nas grandes organizações, se as oportunidades fossem iguais para todas poderem chegar lá. Então, temos que celebrar sim, mas lembrando que quantas de nós ficaram pelo caminho? Quantas de nós não terão acesso à educação de qualidade, à saúde pública, à estabilidade emocional, a saneamento básico, né, a moradia? Nós estamos falando de um país onde a maior parte da população é negra, né, negra, afrodescendente e pobre. Pobre, não porque não tem condição de lutar e de chegar lá, mas sim porque isso é resquícios, né, da escravidão, que só tem 132 anos do seu fim formal, né? A formalização da escravidão se findou há 132 anos, mas essa população negra escravizada, quando foi libertada, entre aspas, né, porque foi libertada apenas no aspecto formal, ela não foi inserida dentro da sociedade, ela não foi indenizada, diga-se de passagem, que não houve qualquer tipo de indenização pelos séculos de trabalhos forçados que os nossos ancestrais
foram submetidos, e pior, quando essa população negra poderia ter sido empregada, não. Os colonizadores foram buscar estrangeiros, né? Foram buscar italianos, alemães, japoneses e uma vasta quantidade de estrangeiros que vieram para o Brasil na época do Brasil colônia após a abolição, tomaram os empregos que seriam, né, dos pós-escravizados e ainda receberam incentivos fiscais, financeiros, terras. Então, essa população negra que foi escravizada, ela não foi indenizada, ela não foi inserida na sociedade, e todos esses séculos de desumanização, de eugenia, que tentaram extinguir com as pessoas negras através do embranquecimento da população, da eugenia. Eu sou fruto disso, uma mulher negra de pele clara, e a gente vê a questão do embranquecimento da população na tentativa, né, de eliminar, exterminar, extinguir as pessoas de etnia negra. Usam a palavra raça negra. A gente sabe que raça, né, biologicamente, o conceito de raça não existe conceito de raça, só existe uma única raça, humana, mas socialmente existe a divisão de raças, principalmente quando eles fizeram isso para desumanizar as pessoas negras e colocá-las como inferiores para que a escravidão assim fosse justificada. Desumanizaram as pessoas negras para que os seus corpos pudessem ser violentados, explorados e assassinados, sem que essas pessoas brancas colonizadoras sentissem qualquer tipo de remorso, porque na cabeça dos eugenistas, racistas, colonizadores, não eram seres humanos. Então não precisava ter respeito, assim como hoje os animais também sofrem a questão do desrespeito à natureza, porque o ser humano acha que só humanos têm direito à vida, ao conforto, né, ao prazer, à saúde e tudo isso. Então, eu vou tentar sintetizar para não me alongar muito na fala. Eu gostaria que as pessoas que estivessem acompanhando refletissem sobre isso, refletissem que, às vezes, existem pessoas negras que já estão fartas, não têm mais paciência para explicar por que isso é racismo, por que isso magoa, por que isso não nos causa bem. Nós não temos obrigação nenhuma de explicar a vocês. Procurem estudar, procurem se informar, pesquisar o que é eugenia, né? O que foi feito para desumanizar essas pessoas negras. E tem que derrubar os símbolos racistas. Aqui em Salvador, por exemplo, o Instituto Médico Legal se chama Nina Rodrigues, um dos piores eugenistas da história do Brasil. Então, é importante a gente entender a raiz do racismo, a raiz desse mal que estrutura toda a nossa sociedade, né, para a gente poder nos entendermos, nós, enquanto mulheres negras, enquanto povo negro, e assim as pessoas brancas poderem vir conosco na luta antirracista. Luta antirracista, me desculpe. Antirracista de verdade. E não só de colocar caixa preta no Instagram ou hashtag Vidas Negras Importam. Vidas negras precisam importar de verdade. E quem precisa falar sobre as vidas negras são as próprias pessoas negras. Então, mulheres, parabéns pelo nosso dia. É uma honra estar numa live com tanta mulher maravilhosa. Eu agora vou aqui acompanhar vocês, porque é um enorme prazer. Muito feliz com esse convite. E é isso aí. Vidas negras importam. Viva as mulheres negras do Brasil, da diáspora africana, né? E latina, caribenha também, claro. É isso aí. Ludmila Teixeira, 50, 550.